Acho que na categoria de brincadeiras, se eu lembrar mais alguma brincadeira, a gente faz um vídeo à parte e acrescenta. Então, vocês viram no vídeo anterior que nós tínhamos muito meios de brincar. E as brincadeiras, de um modo geral, implicavam em atividade física, né? Por isso nós éramos muito magrinhos. Então, se você pega as pessoas que são um pouco mais velhas, mais antigas, você pode reparar que elas são menores, a tendência delas serem menores. E com o passar do tempo elas foram crescendo. Eu me lembro que, já bem próximo à década de 70, uma carta uma carta do Rio de Janeiro para Belo Horizonte demorava 3 meses, imagina. É o tempo que os portugueses demoraram para chegar de vir de Portugal ao Brasil. Mas isso aqui dentro do Brasil. Aí depois melhorou um pouquinho, passou para ser uma semana, mas demorava-se muito. E novela, a minha mãe, aliás, minha madrasta descobriu uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Então as novelas da Globo, como é que era? Passavam lá no Rio de Janeiro e nós assistíamos aqui em Belo Horizonte 3 meses depois. Então quem estava no Rio de Janeiro, a novela já tinha acabado há muito tempo e aqui ainda estava no meio. Então a defasagem de um capítulo para o outro era 3 meses. Então é um negócio assim que não dá para imaginar isso hoje, né? É impensável hoje. Mas eu vou falar de uma coisa muito interessante. Eu estava falando da Lua, né? Que tinha uma música que falava assim: não deixe ninguém te pisar. Eu sou exatamente da geração que acompanhou a corrida espacial, né? Nós somos a geração que a geração mais ligada às viagens espaciais. Nós somos muito influenciados. E nós acreditávamos que no século XXI nós estaríamos indo para Marte, estaríamos indo para a Lua, estaríamos fazendo piquenique na Lua, né? Tinha os Jetsons, né, que também nos fizeram acreditar nisso. Mas não está sendo exatamente assim, né? Até tem um vídeo que eu comento isso. O fato é que ir para o espaço não é tão simples assim quanto nos fizeram crer. E tem a história da Apollo 13. Eu vou fazer aqui um paralelo entre o que eu ouvi na época, né, sobre a Apollo 13, que eu acompanhei a Apollo 13 no rádio, e depois assisti o filme Apollo 13. Agora eu vou aqui na cena do filme. Para mim, uma das cenas mais icônicas, mais emblemáticas do Apollo 13 é o lançamento do foguete Saturno V. Eu acho que aquilo ali marca o apogeu da civilização norte-americana. Quando você vê um Saturno V em direção ao espaço, ali é o auge da civilização americana. Eu acho que a civilização norte-americana nunca mais vai experimentar um apogeu como aquele, né? É uma coisa extraordinária. É uma cena que me emociona muito, porque você assiste ali o apogeu de uma civilização. Ali os norte-americanos atingiram o máximo, foi ali nos anos 60. Depois tudo que eles fizeram foi imitação do que eles fizeram nos anos 60. Mas na Apollo 13, o que eu fiquei sabendo na época, né? Que os astronautas ficaram perdidos no espaço. Obviamente que eu não tinha condições de compreender exatamente os detalhes. Mas eu sabia que eles estavam presos no espaço, eles estavam perdidos no espaço. Eles estavam com problemas, eles não conseguiram ir até a Lua. Teve um problema na nave e eles tiveram que voltar. Essa é a memória que eu tenho do que aconteceu. E eu me lembro que o locutor, que estava apresentando o noticiário, ele falou o seguinte, que olha só como é que foi falado no rádio, hein? Isso me impressiona. Que eles tinham que encontrar a janela para entrar na Terra. Se eles não encontrassem a janela, haveria o risco deles ficarem perdidos no espaço para sempre. Aí eu perguntei a minha mãe: mas me explica esse negócio de janela, como é que é a janela para entrar na Terra? Existe janela para entrar na Terra? Ele falou: sim, tem a janela para entrar na Terra. Que dependendo de aí o que ficou fixado foi só isso. Se eles não acertarem a entrada certa, eles não vão conseguir entrar na Terra e vão ficar perdidos no espaço para sempre. Isso eu escutei no rádio, né, no noticiário de rádio, e eu perguntei à minha mãe, ela confirmou. Aí anos depois eu fui assistir o Apollo 13, né? Essa foi a impressão lá. Quer dizer, ali eu estava testemunhando o evento Apollo 13. Eu fui testemunha auditiva do evento Apollo 13. E depois eu fui assistir o filme. Mas no filme, o que mais me fascinou é exatamente o que eu havia ouvido no noticiário quando eu tinha 8 anos de idade, foi o que ele descreveu no filme. Aí no filme, para mim ficou mais fácil de entender, né?
Então tem o ângulo de reentrada na atmosfera. Se você entrar com um ângulo muito próximo a 90 graus, você vai incinerar a espaçonave. E se você entrar num ângulo muito distante, a nave pode ricochetear na atmosfera e se perder no espaço para sempre. Mas o que me impressionou é como é que isso foi passado com tanta fidelidade ali quando eu tinha 8 anos e exatamente usando as mesmas palavras. E chega no filme, né? Quem já assistiu a Apollo 13, então chega uma hora que os técnicos da NASA eles falam isso, olha, se eles não entrarem no ângulo certo, não encontrarem a janela para entrar na Terra, eles vão ficar perdidos no espaço para sempre. Então, muito legal, né? Você vivenciar um evento e anos depois você assiste um filme sobre aquele evento e o filme retrata com fidelidade aquilo que você testemunhou quando o fato estava acontecendo. Essa conexão só foi possível fazer quando eu fui assistir o filme Apollo 13.